Você sabia que existe uma tal profecia escondida em Apocalipse 18, que a maioria ignora, mas que pode ser a chave para entender como se desenrolarão os últimos dias? Não é um simples texto simbólico, nem um enigma sem resposta. É uma revelação direta, que fala de um colapso repentino e de uma advertência urgente que poucos ousam explicar. Imagine ouvir as palavras: "Em uma hora veio o seu juízo", e perceber que essa descrição não se refere a um evento distante ou abstrato, mas a algo que pode acontecer em nosso próprio tempo, em meio ao sistema global em que vivemos hoje. O capítulo 18 do Apocalipse é um espelho que reflete a queda daquilo que o mundo considera indestrutível: riquezas, poder, comércio e aparente segurança. Mas o impactante é que por trás dessas palavras se esconde um chamado pessoal, dirigido ao povo de Deus, com uma precisão que nos obriga a parar e perguntar o que significa realmente estar dentro da Babilônia a Grande. E como podemos obedecer à voz que diz: "Sai dela, povo meu, antes que seja tarde demais". Este é o início de uma jornada profética que vai sacudir a sua forma de ler a palavra de Deus. Porque o que se revela neste capítulo não mostra apenas um futuro iminente, mas também decisões urgentes para o nosso presente. Quando abrimos Apocalipse 18, a primeira cena que encontramos é carregada de poder e mistério. A voz de um anjo anuncia com grande força: caiu a grande Babilônia. Essa declaração não é um relato histórico da antiga cidade já destruída, mas uma revelação espiritual e profética para os últimos dias. A Bíblia mostra que Babilônia representa muito mais do que um lugar físico. É um sistema global de comércio, poder e idolatria que seduz o mundo com promessas de segurança e prosperidade, enquanto afasta os corações da verdadeira dependência de Deus. O emocionante e ao mesmo tempo assustador é a forma como o texto descreve a queda, em apenas uma hora. Não se trata de um processo lento, nem de um desgaste progressivo. Em profecia bíblica, enfatiza a rapidez, a súbita velocidade com que o juízo de Deus atingirá o que parecia indestrutível. E aqui surge a primeira grande virada emocional. Como não estremecer ao pensar na fragilidade de tudo aquilo em que o mundo deposita a sua confiança? Uma economia que pode colapsar em segundos, um comércio que pode parar em minutos, uma segurança que desaparece de um dia para o outro. O contraste é inevitável. O que para a humanidade significa progresso e estabilidade, na revelação profética aparece como uma armadilha que cairá de repente. Enquanto os mercadores do mundo choram pelas riquezas perdidas, a voz de Deus ecoa clara para o seu povo: não se apegue ao que em breve será destruído. E aqui eu quero te fazer uma pergunta direta. Você já parou para pensar se, sem perceber, está muito conectado ao sistema da Babilônia mencionado no Apocalipse? Talvez na forma como depende da economia, da segurança material ou até das promessas deste mundo que parecem tão estáveis, mas que, segundo a profecia bíblica, podem desmoronar em um instante. Não é uma pergunta confortável, eu sei, mas é necessária, porque o texto sagrado não se dirige apenas às nações, mas a cada um de nós. E se você sente que esta palavra está despertando algo em você, quero te convidar a escrever nos comentários uma declaração de fé simples, mas poderosa: Senhor, abre os meus olhos. Porque o seu comentário não será apenas um ato pessoal. Também pode se tornar a fagulha que ilumine alguém que o leia. Alguém que precisa dessa mesma oração em sua vida. O primeiro ponto revelado em Apocalipse 18 é tão claro quanto assustador. O colapso repentino de um sistema que parecia eterno. O texto afirma que em apenas uma hora cairão as riquezas, os luxos e toda a grandeza em que as nações haviam colocado sua confiança. Essa é uma imagem profética poderosa, porque não fala de uma ruína lenta, mas de uma queda fulminante.
como se tudo o que o mundo considerava seguro fosse arrancado pela raiz em questão de minutos. Imagine os mercadores da terra, os grandes comerciantes, chorando e lamentando porque ninguém mais compra suas mercadorias. Não são simples produtos. É a representação de um sistema econômico global que se desmorona em um piscar de olhos. Aqui está a primeira grande advertência. O que hoje parece indestrutível, amanhã pode se transformar em ruínas. E o mais impressionante é que a profecia bíblica antecipou isso há 2000 anos com uma precisão impossível de ignorar diante do contexto atual. Isso nos leva a um detalhe que quase ninguém comenta. A velocidade do juízo não é apenas um símbolo, é um aviso de que as estruturas humanas não resistirão quando chegar o tempo estabelecido por Deus. E é aqui que a revelação toma forma. Não se trata apenas de Babilônia como um lugar, mas de todo um sistema que aprisiona corações e mentes sob uma falsa sensação de poder e segurança. O que Apocalipse 18:7 descreve não é um evento isolado, limitado a uma cidade antiga, mas uma advertência global que atravessa os séculos e se conecta diretamente ao nosso presente. A queda da Grande Babilônia não trata apenas de um sistema econômico em ruínas, mas de um estilo de vida que hoje parece inabalável e que, segundo a profecia bíblica, vai desmoronar em um instante. Pense por um momento em como nossa sociedade é dependente. Eletricidade, comunicação digital, mercados globais, bancos, transporte, tudo conectado como uma rede invisível que sustenta o mundo. Agora imagine essa rede colapsando em questão de horas. Isso é exatamente o que o texto profético nos alerta ao repetir 3 vezes. Em 1 hora veio o seu juízo. A virada emocional acontece quando percebemos que esse colapso não é apenas material, mas também espiritual. As nações choram não pelas vidas perdidas, mas pelas riquezas que desapareceram, pelo luxo que sumiu, pelo poder que se esvaiu. E a pergunta inevitável é: quantos hoje estão construindo suas vidas sobre essa falsa segurança? O assustador é que, enquanto o mundo lamenta o que se desmorona, Deus ergue sua voz dizendo: sai dela, povo meu. É um chamado urgente, não para sermos espectadores das notícias, mas para entendermos que a de profecia fala a cada um de nós, aqui e agora. Se até aqui você sente que esta profecia bíblica está falando diretamente ao seu coração, quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Clique em gostei neste vídeo agora mesmo, porque cada ação ajuda esta mensagem profética a alcançar mais pessoas que hoje vivem sem saber o que Apocalipse 18 revela. E se você conhece alguém que precisa despertar espiritualmente, compartilhe esta palavra. Talvez a sua decisão seja a fagulha que Deus usará para abrir os olhos dessa pessoa. O ponto mais revelador de Apocalipse 18 não está apenas na queda da Babilônia, mas no clamor que Deus dirige diretamente ao seu povo em meio ao caos. A voz celestial ressoa com força. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Este não é um detalhe simbólico, mas um mandamento urgente, uma advertência carregada de amor e juízo ao mesmo tempo. Eis o clímax da profecia. Enquanto o mundo corre atrás do que em breve será destruído, o Senhor está separando os seus, chamando-os a viver sob outro sistema, não o da Babilônia, mas o do reino eterno. E o mais impressionante é que essa ordem não é dirigida aos incrédulos, mas ao povo de Deus. Isso significa que muitos cristãos, sem perceber, estão entrelaçados às estruturas desse sistema, presos ao materialismo, à idolatria e à confiança cega no que a profecia bíblica já declarou que cairá em 1 hora. O grande mistério é que o juízo não será apenas contra a Babilônia, mas também contra os que se recusarem a deixá-la quando chegar o momento. E agora que desvendamos essa profecia escondida em Apocalipse 18, a voz de Deus ecoa mais forte do que nunca.
Não podemos ficar indiferentes. O mandamento celestial, sai dela, povo meu, é um chamado direto a mim e a você, para não nos conformarmos com as comodidades de um sistema que a palavra de Deus já declarou condenado. Este é o momento de decidir onde está a sua confiança, no que o mundo oferece ou no reino eterno que jamais será abalado. Por isso, quero te convidar a agir agora mesmo. Clique em gostei neste vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta revelação profética. Inscreva-se e ative o sininho, porque as próximas mensagens vão mostrar sinais ainda mais claros de como as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos. E escreva nos comentários uma declaração de fé que também será um testemunho para outros. Quero estar preparado para o que vem. Nunca se sabe a quem você pode impactar com a sua decisão pública de caminhar na verdade do Senhor.